Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Tio Igor aqui na área e hoje a gente vai dar continuidade nas aulas de Tia Júnior da semana passada e da semana atrasada. Então, com ela a gente viu um pouquinho sobre a história de Moisés. A gente viu desde o seu nascimento até o momento em que ele foi adotado pela família do faraó e também desde o momento que ele foge, desde essa adoção até a fuga com o povo de Deus pelo Mar Vermelho. Então, hoje a gente vai dar continuidade a partir desse momento, tá bom? Mas antes, a gente faz o quê? Antes de a gente falar sobre qualquer coisa de Deus, a gente começar o nosso dia, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Acertou quem disse orar. Pois é, então vamos orar? Como é que a gente ora? Junta as mãozinhas, fecha os olhinhos e baixa a cabecinha e sintoniza lá em cima. Então vamos lá. Papai do céu, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento que nós estamos aqui, reunidos para honrar e glorificar o Teu nome, Pai. Desde já, Senhor, eu te peço que o Senhor abençoe essa aula, que o Senhor abençoe essas crianças que estão assistindo de casa e, claro, que o Senhor abençoe também o culto que está ocorrendo lá na nossa igreja agora de manhã e também os nossos pastores, a nossa igreja, os nossos irmãos e todo mundo. Pai, eu te peço também pelo culto de mais tarde, que saia tudo de acordo com a Tua vontade. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pois é, agora que a gente orou, vamos dar continuidade na nossa aula. Então, pessoal, a gente viu nas aulas de Tio Júnior que Moisés, após ele passar por todas aquelas 10 pragas do Egito sobre o povo lá o povo egípcio, a gente viu que o faraó simplesmente disse: não, some daqui, leva esse povo, me deixe em paz, porque vocês só estão trazendo desgraça aqui pra mim. Pois é, aí Moisés pegou o povo: galera, conseguimos convencer o faraó, vamos embora. E foram-se embora, em direção à terra prometida que Deus tinha prometido a ele e ao seu povo. E aí o que é que acontece? Quando eles chegaram no Mar Vermelho, eles olharam para frente, tinha mar. Olharam para trás, vinha o exército do faraó. Pega todo mundo, mata todo mundo! E aí ficaram naquele desespero. E aí Moisés foi, conversou com Deus e Deus disse: Moisés, pega o teu cajado, fica nas águas, ou coloca dentro da água, e o mar irá se abrir para que o povo atravesse. E assim Moisés fez, colocou seu cajado lá, o mar se abriu e o povo atravessou. Depois que o povo atravessou, o que foi que aconteceu? O exército do faraó disse: se eles estão passando, a gente passa também. E aí eles entraram. Só que, assim que eles entraram, o povo de Deus já estava saindo. Então, quando saiu a última pessoa, o que foi que aconteceu com o mar? Ele fechou. E aí, quando o mar se fechou, o que foi que aconteceu com o exército do faraó? Morreu todo mundo, inclusive o faraó. E aí, o povo hebreu começou sua peregrinação. Para quem não sabe peregrinação, o que significa, é tipo uma caminhada. Então, o povo hebreu começou a sua caminhada pelo deserto. E assim, a gente vai começar a nossa aula de hoje. Então, vamos lá. Para começar, como eu disse, o povo hebreu começou sua caminhada pelo deserto, guiado por Moisés, que também era guiado por Deus. E aí chegou um momento em que o povo começou a reclamar: estamos morrendo de fome, não estamos gostando, tá muito quente, tá isso, tá aquilo, não sei o que. E aí o povo de Deus lançou a braba. O povo de Deus olhou para Moisés e disse: Moisés, era muito melhor que você tivesse deixado a gente morrer lá no Egito, porque lá pelo menos a gente tinha onde comer, tinha onde dormir e a gente não estaria passando por tudo isso. Então vejam só, pessoal, a nossa aula de hoje é sobre confiar em Deus. E aí eu lhe pergunto, o povo hebreu estava confiando em Deus falando esse tipo de coisa? Não, não estava. Por quê? Porque se eles confiassem em Deus, eles saberiam que, não importasse as dificuldades, Deus iria ajudá-los. E foi exatamente isso que Deus fez. Moisés recebeu aquelas reclamações e foi perguntar a Deus: Senhor, olha, as pessoas estão reclamando que elas estão passando fome, que elas estão passando isso, estão morrendo de calor, e tá difícil, e não sei o que, e não sei o que lá, e aquilo, e babau, e bebê. E aí Deus disse: Moisés, calma, olha, avisa ao povo
que eu vou ajudá-los. Então, tal hora de tal dia, eu vou lançar sobre eles pão e carne. E depois, mais alimento. E aí, Deus foi e cumpriu com seu combinado. Então, depois que Deus cumpriu com o combinado, depois que Moisés ouviu isso, que falou para o povo, eles continuaram andando e esperando. Aí chega uma nuvem aparece no céu. E aí dessa nuvem acontece uma coisa estranha, que é o quê? Começa a cair pão, começa a cair carne, começa a cair outros alimentos e o povo ficou. Pois é. E aí Moisés recebeu mais uma instrução de Deus. Deus disse a Moisés o seguinte: Moisés, avisa ao povo que eu vou dar a eles alimento. Porém, eu vou fazer um teste com eles. É como se Deus quisesse pregar uma peça com o povo dele. Aí ele disse: eu vou fazer um teste com eles. Eu vou dar comida à vontade. Porém, ninguém deverá guardar comida, pois no outro dia eu irei dar, mas não avise a eles. E aí Moisés disse: peguem comida, mas não peguem para guardar. Peguem só o necessário para hoje. E aí alguns pegaram comida demais, outros pegaram comida de menos. E aí aqueles que pegaram comida demais, no outro dia a comida ou se estragou, ou deu bicho, ou faltou. Pois é, mas estranho, pessoal, as pessoas não pegaram muita comida e mesmo assim faltou. Pois é, pegaram muita comida, mas Deus fez com que essa comida... Deus fez não. Mas mesmo assim, essa comida foi pouca. E aqueles que pegaram o que era somente para aquele dia, a comida não só foi suficiente, como lhes deu mais energia, mais força para aguentar mais tempo, até que Deus desse mais comida. Então esse foi o primeiro teste que Deus fez com o povo. Aí depois, como Deus disse, ele ia mandar o pão e a carne, e depois ele ia mandar mais alimento. E ele mandou o quê? Várias codornas. Professor, tio Igor, o que é codorna? Codorna é como se fosse uma mini galinhazinha. E aí o povo hebreu pegou essas codornas como se não tivesse uma manhã e comia, e assava codorna, era codorna no café da manhã, codorna no almoço, codorna na janta, codorna no lanche, codorna na sobremesa, era codorna para tudo que era lado. E aí novamente, aqueles que pegaram mais comida ou pegaram para guardar, a comida se estragou, a comida deu bicho, a comida apodreceu, ou mesmo pegando muito, a comida ainda não foi suficiente para eles. E para aqueles que comeram o normal ou seguiram os pedidos de Deus, a comida foi suficiente para matar sua fome e deixá-los muito bem. Aí, passando isso, eles novamente caminharam. E tomam caminhada pelo deserto, e caminharam de manhã, caminharam de tarde, caminharam de noite, até que o povo chegou em Moisés e disse: Moisés, estamos morrendo de sede aqui, eu quero água, preciso de água. Era para você ter deixado a gente morrer no Egito, porque pelo menos lá a gente tinha água para beber e tudo mais. E novamente Moisés foi falar com Deus. E aí Moisés disse: Deus, está acontecendo isso, as pessoas estão morrendo de sede, o que é que eu faço? E aí Deus vai e fala: Moisés, olha, tá vendo aquele altar ali? Você vai subir naquelas rochas e depois que você subir, você vai pegar o seu cajado e vai bater naquela rocha e algo vai acontecer. E assim Moisés ouviu aquela instrução e foi em direção àquelas rochas. E o povo, tudo olhando de plateia, esperando que nada ia acontecer. Aí Moisés foi, subiu na rocha. Depois que ele subiu, ele bateu o cajado. E quando ele bateu o cajado na pedra, foi o que aconteceu? Começou a escorrer água. Professor, tio Igor, a água escorreu da pedra? Pois é, Deus fez escorrer água de pedra. Quem foi que disse que Deus não é o Deus do impossível? Pois é. E aí, depois que ele fez isso, que a água apareceu, as pessoas comemoravam, era aquela festa, era aquela alegria, tinha água, e glória a Deus, e que coisa boa, Deus é maravilhoso, Deus é muito bom, e tudo mais. Todo mundo bebeu água e seguimos viagem. Depois que eles seguiram viagem, eles caminharam por mais dias, por mais tempos, por mais meses, e era dia de sol, e dia final da tarde, manhã e tudo mais. Caminharam à noite,
e sempre caminhando. E tinha um porém aí, ó. Enquanto eles caminhavam de dia, por cima deles, o povo estava andando aqui, ó. Por cima deles estava passando também uma nuvem. Essa nuvem não só os protegia do sol, como protegia de alguns inimigos por onde eles passavam. E durante a noite, para eles continuarem caminhando, essa mesma nuvem, ela iluminava o caminho para eles saberem para onde estavam indo. E aí eles conseguiam se guiar. Aí chegou um dia em que Moisés recebeu um chamado de Deus que disse assim: olha, Moisés, tá vendo aquele monte ali, ó? Vai lá, por favor. E aí Moisés foi para um monte chamado Monte Sinai. E aí Moisés ouviu o chamado de Deus e foi-se embora. Quando Moisés chega lá em cima, Deus começa a conversar com ele. E aí Deus disse: olha, Moisés, eu vou lhe passar agora as instruções que você tem que entregar ao povo. Como assim instruções, Deus? São regras que eles devem seguir. Eles devem fazer isso, devem fazer aquilo, e isso e isso. Então, Moisés recebeu esse chamado de Deus e subiu para receber essas tais regras que eram para ser dadas ao povo. Então, quando ele chegou lá em cima, ele encontrou com uma nuvem, e essa nuvem era Deus falando com ele. E aí Deus disse: olha, Moisés, o que eu vou entregar para vocês são meus 10 mandamentos. Eu mesmo fiz. E esses mandamentos o povo deve seguir à risca para se tornar um povo bom, um povo bacana, um pessoal bacana que todo mundo vai gostar, que vai me agradar. E aí, da nuvem, assim, do céu, eis que surge uma luz, e desta luz sai 2 pedrinhas em forma de tábua com algumas coisas escritas nelas, escritas pelo próprio Deus. E aí essas tábuas, elas chegam nas mãos de Moisés, mas não nem tempo de comemorar. Por quê? Porque lá embaixo, no monte, ficou esperando o povo. O povo estava esperando que Moisés descesse. Só que Moisés demorou muito lá em cima do monte. E aí o povo achou o quê? Que tinha acontecido alguma coisa de ruim com Moisés. E aí o povo disse: olha, aconteceu alguma coisa de ruim com Moisés, deu ruim, aí agora tem que fazer alguma coisa. E aí eles tiveram a brilhante ideia de pegar tudo que eles tinham de ouro, derreter e fazer uma oferenda ou fazer uma estátua de um bode de ouro. E aí Deus, quando viu aquilo, Deus disse: Moisés, desce agora, porque deu ruim lá embaixo. O povo está fazendo besteira, o povo já está me desobedecendo, já está adorando até outros deuses. Então vai lá, corre ligeiro para resolver esse negócio aí. Porém, antes da gente falar de como a história continua, vamos falar primeiro desses 10 mandamentos. Então vamos lá, eu vou ler aqui os mesmos mandamentos que eu coloquei na aula, para não ler diferente, para não falar diferente dos que vocês estão vendo, tá bom? Então vamos lá. O primeiro mandamento é: não terá outros deuses além de mim. Era Deus dizendo que, olha gente, eu sou o único Deus, vocês só devem adorar a mim. Não adorem mais a ninguém, ok? Ok. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura e não as adorarás. Ou seja, Deus estava dizendo o quê? Que não era permitido que o povo fizesse esculturas de alguns outros deuses ou dele mesmo. Não era permitido. Era para ser somente ele lá em cima, o povo adorando e fim de papo. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor em vão. Ou seja, Deus estava dizendo o quê? Não era para as pessoas estarem o chamando, falando o seu nome para toda besteira, só para coisas necessárias. Quarto mandamento: lembra do dia do sábado para santificar. Naquele tempo, o povo judeu, eles guardavam o sábado. Como assim, professor? Guardar o sábado. O sábado para eles era um dia sagrado, ou seja, para eles o sábado era um dia apenas de descanso e adoração a Deus. Nada mais. Não podia trabalhar, não podia estudar, não podia fazer nada. Era só para descansar e adorar a Deus. Quinto mandamento. Preste atenção, crianças. Honrai o pai e a mãe. Sim. Para os filhos que não honram no seu pai ou sua mãe, o destino é ruim. Vejam só. Como assim honrar o teu pai ou a tua mãe? É basicamente o quê? Não desobedecer, não mentir para eles, não fazer coisa errada para eles,
não bater neles. Sim, tem crianças que batem nos pais, eu já vi. Não fazer coisas erradas, mas sempre amá-los, dar carinho, obedecer e ter muito respeito pelo papai e pela mamãe. Sexto mandamento: não matarás. Sim, não era permitido que matasse, a não ser que fosse extremamente necessário, por exemplo, em uma batalha, em uma guerra, aí era perdoado. Vamos dizer assim. Não adulterarás. Essa é para os casais. Adultério, na linguagem do povo lá, é tipo traição. Não era permitido que homem ou mulher traíssem o seu parceiro ou a sua parceira. Não furtarás. Furtar é a mesma coisa que roubar. Então não era permitido que fosse roubado coisa alguma de ninguém. Ok? E não dirás falso testemunho, que é o quê? Não inventar mentira do seu coleguinha. Falso testemunho, você está mentindo. Não minta. E o 10º e o último mandamento: não cobiçarás. Ou seja, não tenha inveja das coisas do seu amiguinho. Fique feliz se ele tiver alguma coisa. Fique triste se ele não tiver alguma coisa. Mas não tenha inveja. Tá bom? Então, continuando. E aí Moisés foi lá, desceu o monte. E quando ele chegou lá embaixo, ele se deparou com uma cena que, meu Deus, qual é o primeiro mandamento? Adorar apenas a Deus, né? Pois é. E aí ele chega lá embaixo, ele vê o quê? Vê o povo de Deus adorando uma imagem de um bode de ouro. E aí Moisés fica tão enraivado, tão furioso, tão chateado, que ele pega as tábuas dos 10 mandamentos e joga no chão, porque ele disse: olha, vocês não são... não tem dignidade para receber uma coisa dessa. Vocês não são merecedores de receber uma coisa dessa. Ele joga no chão e, como era de pedra, aquilo se espatifou e virou um monte de caquinho de pedra. Não prestou mais para nada. Porém, depois de algumas coisas aconteceram, Deus perdoou e disse: Moisés, sobe de novo o monte, que quando você chegar lá em cima, eu vou lhe dar novas tábuas, com as mesmas coisas que eu tinha escrito nas antigas. E aí Moisés sobe e do mesmo jeito, abre a luz, desce as tábuas, Moisés recebe e agora ele desce o monte. E quando ele chega lá embaixo, ele já não vê mais o povo adorando outros deuses, ele vê o povo lhe esperando caladinho. E aí quando ele chega lá embaixo, ele vai explicar mandamento por mandamento para todo o povo. Que é como se fosse um manual de instruções para aquele povo, certo? E aí, passou-se, eles continuaram andando, continuaram peregrinando pelo deserto. E eles fizeram isso por, não é 4 meses, nem 4 dias não, 40 anos andando pelo deserto. Imagina aí, você ia aguentar isso? Pois é, a gente reclama desse solzinho de nada, imagina andar no sol do deserto por 40 anos. Pois é, eles caminharam por 40 dias, 40 noites, 40 anos, dia e noite, quer dizer. E aí, chegou um dia em que Deus chegou em Moisés e disse: Moisés, vem cá. E aí, Moisés chegou, foi para onde Deus chamou, subiu num local lá e lá de cima ele viu uma grande terra. E aí Deus disse a Moisés: tá vendo que essa terra aqui? Essa é a terra que eu prometi a Abraão, a Isaac e a Jacó. Que os seus descendentes teriam uma terra que é a famosa terra prometida. Pois é, essa terra é para os seus descendentes, mas você, infelizmente, não vai entrar lá. Pois é, criança. Moisés caminhou por 40 anos no deserto, libertou o povo, mas não entrou na terra prometida. Porém, Deus pegou Moisés, levou para os céus, enterrou seu corpo e a historinha de Moisés acaba aqui. E aí, vamos lá, pessoal. Moral dessa história. O tema da nossa aula, como eu já disse anteriormente, é confiar em Deus. Como é que a gente pode tirar alguma lição dessa aula? Então, o povo de Deus, logo no início da história, estava confiando em Deus? Não, não estava. Por quê? Se faltava comida, reclamava. Se faltava água, reclamava. Se andava demais, reclamava. Se estava sol demais, reclamava. Se estava quente demais, reclamava. Reclamava por tudo.
E sempre eles falavam de uma forma como se Deus não estivesse ali por eles. E aí Deus ia lá e fazia o quê? Mandava alimento do céu, que é o famoso maná. O maná é justamente aquele alimento que caiu do céu. Mandava água que saía de pedras. Pois é, um negócio totalmente impossível, mas Deus fazia. Então, Deus sempre esteve com seu povo. Não importa o que eles fizessem, Deus sempre estava com seu povo. Por quê? Porque aquele povo era o seu. Então, a lição que a gente tem que ter hoje é que não importa o tamanho da dificuldade que você está passando, não importa o tamanho do desafio que você tem pela frente, o que importa é que você deve sempre confiar no Papai do Céu. Se você não fizer isso, me desculpe, vai dar ruim. Mas lembre-se de uma coisa, se você confiar em Papai do Céu, Ele com certeza vai estar ali com você. Confiando ou não, Ele vai estar ali com você e vai sempre tentar lhe ajudar. Basta você dar liberdade para Ele ajudar. Então crianças, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Fala galerinha. Então, agora que a gente já terminou nossa aula, a gente finaliza sempre com o quê? Mesmo jeito que a gente inicia, né? Orando. Então vamos agradecer a nosso Papai do Céu pela aula de hoje e também pelas nossas vidas. Vamos lá? Querido Deus Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esta videoaula que o Senhor tem dado para essas crianças. Muito obrigado por o Senhor ter me usado como uma ferramenta em suas mãos para passar para essas crianças a tua palavra, Pai. Pai, desde já eu te agradeço em nome de Jesus pela minha vida e pela vida deles e pela das nossas lideranças, Pai. Muito obrigado por tudo. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Fala galerinha! Pois é, na nossa tarefinha de hoje vocês vão fazer um lindo desenho com o tema água. Mas vamos lá, Tio, como assim tema água? Pois é, lembra que logo no início da nossa história, ainda lá nas aulas de Tia Júnia, a gente falou sobre que Moisés atravessou o Mar Vermelho com o povo de Deus e tudo mais? Pois é, vocês vão fazer um lindo desenho sobre este momento. Vocês vão desenhar o mar aberto com Moisés na frente e as pessoas seguindo ele. E vocês vão fazer esse desenho, tirar uma foto segurando seu desenho e mandar pra gente. Tá bom? Fiquem com Deus, um beijo e até mais. Tchau!